noite também àqueles que já estão online conosco. É com alegria que nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. E desde já nós saudamos a igreja, então, com a paz do Senhor. E também saudamos a todos que estão online conosco. Esse é o culto que vai mudar a minha vida, vai mudar a minha história, vai mudar a tua vida e vai mudar a tua história também. Amém? Quem crê comigo, diga amém. Eu peço também que aqueles que estão ao vivo comigo pela internet, ali online, juntamente ao Facebook e também ao YouTube, que possa compartilhar. Compartilhar é fazer parte como evangelista, evangelizar através desse culto. Uma palavra pregada pelo pastor desta noite, Deus ele pode usar uma letra da palavra de Deus para poder causar uma mudança, uma metamorfose na vida de alguém. E que quando você compartilhar, que o Espírito Santo tome a tua casa também e possa gerar aquilo que for necessário para que venha ser uma resposta do céu na terra naquele ambiente, amém? Amém? Então nos ajude, Deus abençoe a todos. Estou vendo o irmão meu ali já chegou. Glória a Deus por isso. Vamos se colocar de pé. Boa noite, igreja. Comento vocês com a paz do Senhor, amém? A palavra que eu quero deixar para vocês hoje está em Lucas 15, do 8 ao 10. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a encontrado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A dracma aqui simboliza o pecador que se perde, o que peca. E da mesma forma que a mulher se alegrou quando ela encontrou a dracma, assim é Deus quando a gente se arrepende dos nossos pecados. E se a gente for perceber, isso nos mostra o quanto ele se entristece quando pecamos, mas também o quanto ele se alegra quando nos arrependemos. Mostra o quanto ele nos ama, mostra o quanto somos importantes para ele, enquanto cada um de nós somos especiais para Deus. Então, irmãos, não se tarde em se arrepender quando pecar. Não se tarde em alegrar ao Senhor se arrependendo. Porque assim, quando compreendemos que do amor dele por nós, o cuidado que ele tem conosco nos detalhes, no dia a dia, no nosso acordar, no nosso respirar, a gente não vai mais querer sair da presença do Senhor. A gente não vai mais querer sair de perto de Deus. E a vontade dele é de sempre estar conosco, é de sempre estar junto conosco. Amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, aqui estamos, ó Pai querido, em Tua presença. Ah, Senhor, e que essa noite venhamos compreender, ó Pai, o Teu amor por nós, Deus. Que essa noite, Senhor, venhamos compreender, ó Pai querido, o quanto Tu nos quer perto de Ti, Senhor, e o quanto Tu se alegra, ó Pai amado, quando nos arrependemos dos nossos pecados. Ah, Pai querido, que essa noite, Senhor, Tu possa curar, ó Pai querido, toda a ferida causada por falta de paternidade, Deus. E que possamos ter um encontro contigo, um encontro com o Pai, um encontro com um Pai amoroso, com um Pai que cuida, com um Pai que cura, com um Pai que não abandona. Que possamos compreender, ó Deus, o quão maravilhoso e grandioso Tu és, Pai. E o quanto Tu espera por nós, Senhor, o quanto Tu espera por nós te buscar, o quanto Tu espera por nós te adorar, Deus. Que possamos te adorar verdadeiramente antes de qualquer coisa, ó Pai. E que possamos ter um encontro especial contigo, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
montes de Jerusalém. Sou tua noiva. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando Ele vem. os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Yeshua. E ele vem, vem saltando Sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vem saltando sobre os montes de Jerusalém. tua noiva. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Seja bem-vindo neste lugar, Yeshua. Jesus de Nazaré, tu és Yeshua de nossas vidas, tu és o Salvador de nossas almas, a alegria plena. Yeshua, Yeshua, venha com teu Espírito, manifesta a tua graça. Chame por ele. Levanta tuas mãos e cante mais uma vez com a Lud. Cante com a Lud, chame ele. Cante, cante, chame a presença dele, diga: Yeshua, é Jesus, é Jesus. Aleluia, aleluia. Se ele está aqui é porque tem motivo de festa, amém? Se Jesus veio nesse encontro é porque vai ter festa aqui neste lugar, amém? Vamos se alegrar, vamos se alegrar. Que as suas palmas sejam o reflexo do teu rosto também. Ei, semblante de alegria, porque Jesus veio aqui para fazer algo grande na minha vida, na tua vida, em nossas vidas. Yeah!
Ele. Você me libertou. Só quem é liberto em Cristo Jesus. Alegrai-vos. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo é minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo é minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Yeah! Mesmo sem merecer, você me encontrou e achou graça em mim. Somos libertos. Você me libertou. Uou! O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo é minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo é minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou. Sempre vou te amar. Aleluia! Minha vida transformar. Eu novo sou. Seu amor perfeito em mim não me deixará voltar atrás. Eu novo sou. Sempre vou te amar. Sempre, Pois Senhor. minha vida transformou. Eu novo sou. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo é minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo é minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Só a igreja, vamos lá, vamos lá. Ouça, Senhor Jesus, é para ti. Tudo é minha. Dá para nós fazer melhor para ele, ainda não? Vamos lá. O teu amor encontrou. E mudou minha vida. Tudo em minha O Senhor foi quem causou isso, Senhor. E eu jamais vou voltar atrás. Vamos estremecer neste lugar. O teu amor encontrou e mudou minha vida. Tudo é minha vida. E eu jamais vou voltar atrás. Esconda-me em ti. Yeah! Esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Esconda-me em ti,
asas do seu amor. Na sombra do Senhor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do seu amor. Como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome, como eu amo seu nome, tens um nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Qual é o som de quando Deus desce na terra? Qual é o som? Cadê os filhos de Deus? Qual é o som? De quando Deus desce na terra? Qual é o som? E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E este é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. Eis que o carpinteiro bate a porta do teu coração. Mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Diga pra ele, diga, como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. Se relacione com ele, diga pra ele, como eu amo seu nome. Diga a ele, tens o nome mais lindo que eu conheço, como eu amo seu nome. amamos o teu nome, Senhor. Amamos o teu nome, Senhor. Amamos o teu nome, Senhor. A palavra de Deus diz que o nosso Deus é um Deus de perto.
É um Deus que não desampara os seus. Quem sabe o sentimento que há dentro do teu coração agora, que você é uma pessoa sozinha e que ninguém está olhando para você. Saiba que Deus, Ele é tão maravilhoso que no momento de solidão Ele está ainda mais perto de você. Muitas vezes segurando você pela mão e outras vezes carregando você no colo. As lágrimas que você está chorando nesse tempo não significa uma solidão espiritual. Significa que você precisa notar que Deus é contigo. Se você olhar um pouquinho para trás, você já vai ver que passou situação semelhante a essa. E o Senhor te deu a vitória e te trouxe até aqui. Perto quer estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há em me render e te adorar. Diga tudo que há em mim. Quero te ofertar mas ainda é pouco, eu sei. Diga, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga a ele: te louvarei. Diga, não importa, não importam as circunstâncias, te adorarei. Somente a ti, Jesus. Cante todos. Perto quer estar. Será que eu posso te ouvir dizer junto? Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. Pois prazer maior não há. Rabade canta, Rabaxaia. É tempo de se render. Que há em mim, tudo que há em mim, eu quero te ofertar, quero te ofertar, mas ainda é pouco, mas ainda é pouco, eu sei. Se comparar, Senhor, se comparar, eu não sou servo, eu sou filho do Senhor. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Diga, diga. Adorarei. Somente a ti, Jesus. Eu te louvo. Diga, neste lugar te louvarei. Te louvarei. Não importam as adorarei.
somente a ti. Vamos fazer som de adoração para o Rei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Senhor. Somente a ti. A Bíblia diz que a morte não venceu a Cristo. A Bíblia diz que Jesus desceu à mansão dos mortos. Pegou a chave da mão de Satanás e tomou conta e declarou autoridade sobre a morte. Isaías disse que o governo está sobre ele tem um governo sobre tudo. É dele que sai toda a autoridade, é dele que sai todo o poder, é dele que é liberado a vitória, é dele que sai. Sabe o que aconteceu quando Jesus disse está consumado? Sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Até que estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte onde está? Cadê você, morte? Cadê você, morte? Pra sempre exaltar, pra sempre adorar. E Ele é, pra sempre Ele ressuscitou. Muitos estão pensando que é o teu fim, mas tu vai gritar bem alto, bem assim. Até que estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, você não tem autoridade aqui, você não tem autoridade aqui. Somente o meu Rei, somente o meu Deus Jesus. Pra sempre exaltar, pra sempre, e Ele é, pra toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. Diga pra ele, mas que fale por Cristo. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. Diga para todos ouvir, é aqui que eu me sinto. É aqui
você se sente, diga. Na presença do Rei que venceu a morte. E é aqui, é aqui. Você vai gritar aqui com você. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Você é um ser do céu. Se você é espiritual, seja espiritual. Toda a máscara e teu amor, teu amor. Abra o céu neste lugar. Abra o céu neste lugar. É aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui, é aqui. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Ah, os céus estão abertos, Senhor. A tristeza não pode nos tocar. Depressão não pode nos tomar. A alegria, o gozo do Senhor assumiu nossos corações. Seja livre, porque aquele que venceu a morte te libertou. Senhor, eu quero ficar sempre aqui. Eu quero ficar sempre aqui neste lugar. Este lugar é o Senhor. Este lugar é a tua presença. E eu declaro aqui neste lugar: uma coisa vou. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Peça pra ele, diga. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. E deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Nós queremos te adorar, Senhor. Será que você pode aplaudir ao Rei? Entrou uma presença aqui que é maior do que o presidente, do que toda autoridade. O nome dele é Jesus de Nazaré. Ele merece o dobro, o triplo de cada palma, de cada esforço, do meu esplendor, que é a minha alegria. Para Ele, somente para Ele, Jesus. Amém? Amém? Diga comigo bem forte: Senhor Jesus, eu te quero. Amém. Se assente. Por favor, pastor Juliano, meu grande amigo, pode subir, assuma a tribuna, como está acostumado a ouvir. Amém? Pastor Juliano é um amigo meu de muito tempo, uma benção. Que Deus te use, Deus te tome. Pastor Juliano estava conosco na terça-feira passada aqui. As crianças podem ir passando para a escolinha. Nós tivemos adoração profética na terça passada, gente, foi sobrenatural. Eu ouso a dizer que foi algo ainda não visto. Deus escolheu derramar um pouquinho mais aqui, e o que há por vir vai ser maior ainda. Se você quer conhecer um pouquinho mais do que é ficar com os pés na terra e ir para o céu, vem um dia desse, tu vai ver o troço, é muito bom. Deus te use, homem de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quero saudar os irmãos, as irmãs com a paz do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Serginho, grande amigo, que Deus possa continuar abençoando a vida dos irmãos. Estivemos aí na terça-feira e foi uma bênção do Senhor. Amém? Quem veio aqui que já adorou a Deus nessa noite? Amém?
Irmãos, não há nada melhor no mundo do que adorar o nosso Jesus. Porque Ele nos tirou do lamaçal do pecado, nos resgatou para nos dar vida e vida com abundância. Se eu e você estamos aqui, irmãos, não é um acaso, não é uma obra do acaso. É porque Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Mas qual é o principal propósito de Deus, irmãos? O principal propósito de Deus é nos salvar. Mas ainda assim, Ele tem os seus filhos, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós estamos aqui nesta noite unicamente para adorar a Deus. Quando nós entendemos, irmãos, quem é Jesus na nossa vida, nós entendemos por que nós viemos a essa terra. E é por isso que nós estamos aqui, amém? Louvado seja Deus, irmão José, irmã Tânia, que Deus abençoe os nossos irmãos, né? O irmão Cristiano, a sua esposa, o irmão Giovanni, a Rosiclé, minha esposa e a minha filha, amém, irmãos? Quero que você abra a palavra de Deus nesta noite, a todos que estão também, né, assistindo este culto nesta noite. Lucas capítulo de número 23 e o versículo de número 33. Lucas capítulo de número 23 e o versículo de número 33 em diante. Nós vamos estar lendo alguns versículos. Nesta tarde eu estava na minha casa, né, pedindo uma direção a Deus e anotei algumas coisas aqui, né, para estar falando nesta noite. Irmãos, nós sabemos que estamos vivendo os últimos dias nesta terra, amém? Acreditamos ser, quem sabe, nós da última geração, né, nessa terra. Então nós precisamos estar preparados para subir aos céus, para uma eternidade poderosa que Jesus tem para mim e para você, amém? Lucas capítulo de número 23 e o versículo de número 33, amém? Diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um da direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam deles, dizendo: uns aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados se escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque sabemos o que nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Oh glória! Vamos orar. Estenda tuas mãos para cá, ore pela minha vida nesta noite. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque nós estamos aqui num culto de adoração a Ti, ó Deus. E o que nós precisamos cada dia da nossa vida é se alimentar da Tua palavra. O que nós precisamos, ó Deus, cada minuto em que vivemos ainda nesta terra, é nós poder adorar, glorificar e exaltar o Teu nome. Pai, eu sei que tem pessoas que chegaram aqui, que ouviram a Tua voz, quem sabe através dos louvores, mas também chegou o momento de nós ouvirmos a Tua voz através desta palavra, Pai. E eu sei que o Senhor é Deus que conhece o coração de cada um. Eu sei que o Senhor é um Deus que sonda e esquadrinha os nossos pensamentos. Eu sei que o Senhor é aquele, Pai, que sabe o motivo real de nós estarmos aqui nesta noite, se é unicamente para Te adorar ou para, quem sabe, apenas buscar uma bênção. Mas eu sei, ó Pai, que quando nós entendemos quem nós somos em Ti, nós começamos a entender por qual propósito real que nós estamos nesta terra. Pai, usa-nos, Pai, nesta noite, que o Senhor possa, através da Sua palavra, falar conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Irmãos,
eu quero nesta noite falar algo, como eu falei aqui. Nós estamos vivendo os últimos dias nessa terra. É interessante porque quando Jesus, em Mateus capítulo de número 24, está reunido com os seus discípulos, pastor Serginho, agora os discípulos perguntam para Jesus, quando queriam acontecer sinais da volta de Jesus, novamente. E agora Jesus vai olhar para eles e vai relatar ali um grande discurso e vai falar acerca de algumas coisas. Jesus vai comparar a sua vinda, sua segunda vinda, como dores de parto de uma mulher que está grávida. E agora ele começa a falar do princípio das dores. Todos nós que estamos aqui hoje, nós sabemos, irmãos, que quando uma mulher está gerando uma criança ou um filho, de certa forma, quanto mais perto de ela ganhar, mais as dores se intensificam. Se você olhar o que Jesus estava falando aos seus discípulos naquele momento, ele estava agora reunido com eles e estava dizendo, quando agora vocês vão ver o que vai acontecer, terremoto, guerra, fome, pestes, tantas coisas, falsos profetas se levantando na última hora. Só que se nós olharmos um pouco para trás, alguns anos atrás, nós vamos ver que terremoto existe há muito tempo. Nós vamos ver que peste existe há muito tempo. Nós vamos ver que fome já existe há um bom tempo. Só que o que está demonstrando que Jesus está por vir é que agora não mais de anos em anos ou de 10 em 10 anos, mas praticamente todos os dias, quando nós ligamos o noticiário, nós vamos ver agora algo que está acontecendo diferente, guerra, fome, pestes, terremotos, está se intensificando. E eu começo a entender que nós estamos vivendo os últimos dias nesta terra, porque Jesus falou que isso aconteceria, mas está se intensificando a cada dia mais, e isso mostra para mim e para você que Jesus está voltando para buscar uma igreja remida, uma igreja que entendeu o propósito dela estar aqui na terra para fazer a diferença e alcançar almas para o reino do nosso Jesus. Nós estamos vivendo dias terríveis, mas ainda muito mais está por vir. Nós apenas estamos no princípio das dores, quem sabe chegando, e nós já estamos vendo coisas que nunca aconteceram. Mas é interessante nós percebermos, irmãos, que pode você estar vivendo da forma que você quiser. Posso eu estar vivendo da forma que eu quiser, mas uma coisa é certa: nós só vamos alcançar a eternidade com Cristo se nós nos arrepender dos nossos pecados e dizer, Senhor, mesmo que eu não tenha força para vencer, mesmo que eu não tenha força para lutar, mas ainda assim eu sei, creio e acredito que aquilo que tu fez na cruz do Calvário pela minha vida é muito maior do que eu. Aquilo que tu fez na cruz do Calvário pela humanidade, mesmo antes, quem sabe, de conhecer a minha e a tua vida, é claro que ele já conhece na eternidade, mas ainda assim ele está no controle da situação. Ele morreu pelo meu e o teu pecado, e você e eu estamos aqui hoje para agradecer por tudo isso que Jesus fez na minha e na tua vida. Nós não precisamos pedir mais nada, Jesus Cristo já fez todas as coisas. Mas é claro que quem sabe você chegou aqui hoje e precisa algo da parte de Deus, é claro que Jesus pode fazer. Irmão, mas entenda uma coisa: o propósito principal de Cristo é nos levar à eternidade com Ele. O propósito principal de Cristo é que nós entendamos que mesmo que nós receber dEle tudo aquilo que Ele tem a oferecer para nós aqui nessa terra, o maior ainda está por vir para mim e para você. De nada adianta nós termos tudo, e isso é muito bom, se nós não tiver Jesus no nosso coração. De nada adianta as pessoas viver uma vida boa, e todos nós podemos viver, isso é muito bom, irmãos. Mas quantas pessoas nesta última hora têm tudo, mas ao mesmo tempo não tem nada, porque não tem Jesus no seu coração. Eu ainda prefiro ter tudo, mas ainda ter Jesus no meu coração, porque eu sei, irmãos, que quando Jesus está na nossa vida, não importa a situação que você está vivendo, você entende e sabe que apesar do que você está passando, Jesus ainda está no controle da tua vida. Jesus ainda está no controle da tua situação. E como é difícil isso, né, pastor Serginho, nós entender algumas coisas que nós passamos nessa terra. Mas eu ainda quero acreditar e entender isso. Eu falo para mim todos os dias, eu preciso entender porque eu estou passando por esta situação. Sabe por quê? Porque quem sabe Jesus, ele pode não mudar a situação. Quem sabe ele está usando esta situação para mudar a tua vida.
Quem sabe você não entendeu nesta noite. Quem sabe Jesus, ele não vai mudar a tua situação, mas ele está mudando, aleluia, está usando esta situação para mudar a tua vida. E quando nós entendemos isso, nós começamos a viver o melhor em Deus, o melhor em Jesus, irmãos. Eu quero nessa noite falar algumas coisas interessantes, porque em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, Jesus ele vai falar de duas portas. Uma porta, os dois caminhos. Uma porta estreita e uma porta larga. E é interessante porque nós vamos ver que este homem, Lucas, de certa forma, ele não esteve com Cristo. Ele não foi um discípulo de Cristo. Mas Lucas, ele era um historiador, um médico, que alguns historiadores afirmam que quando Paulo ele ia fazer as suas viagens missionárias, ele muitas vezes não tinha condições financeiras para pagar a passagem, e Lucas oferecia o seu trabalho naquela navegação para que pudesse eles atravessar ali aonde Paulo deveria ir. E Lucas, nestas viagens, ele começou a conhecer a Cristo através de Paulo, porque Paulo foi um homem transformado pelo poder de Deus. Paulo era um perseguidor, era Saulo, mas um dia ele teve um encontro com a luz. Um dia ele estava indo a caminho de Damasco, aleluia, para quem sabe pegar os crentes, para quem sabe pegar as pessoas que bendiziam o nome do Senhor, quem sabe matar, quem sabe levar presa. Mas naquele momento Jesus se apareceu para ele. Todos nós conhecemos a história. Este homem estava andando e um clarão agora resplandece sobre a sua frente. E Paulo cai do animal que estava, e a Bíblia diz que Jesus vai dizer: Paulo, Saulo, por que me persegues? E ali todos nós sabemos que Paulo teve uma transformação tamanha, irmão. É por isso que eu digo que muitas vezes nós olhamos para alguém e dizemos assim: esse ali não tem mais jeito, porque ele é um perseguidor. Esse ali não tem mais jeito porque ele é um drogado. Essa ali não tem mais jeito porque ela é uma prostituta. Esse ali não tem mais jeito porque ele faz tudo errado. Irmão, quanto pior tiver a situação da pessoa, mais fácil para Jesus é fazer. Nós não podemos medir quem de nós é mais pecador ou menos pecador. Jesus, de certa forma, ele nunca teve problema com pecador. Jesus sempre teve problema com os religiosos da época. Porque Jesus ele ia na casa dos pecadores muitas vezes e não ia na casa dos religiosos. Então nós precisamos entender que Jesus nos chamou para ter uma vida nova. A partir do momento que nós entendemos isso, nós começamos agora a viver a plenitude em Deus. Nós começamos agora a viver algo que nós nunca imaginávamos viver. Mas para isso nós precisamos estar em Cristo. É interessante, irmãos, porque Lucas ele vai agora relatar aqui sobre a crucificação. Nós vamos ver agora que Lucas está relatando desde o capítulo de número 22. Ele vai falar já acerca da última Páscoa, da Santa Ceia. Ele vai falar acerca de os discípulos em um momento entram numa contenda de saber qual é o maior. Nós não estamos aqui para saber qual é o maior, qual é o melhor. Só tem um que é bom, só tem um que é poderoso, só tem um que pode mudar a minha e a tua história nesta noite. Ninguém de nós aqui é melhor do que ninguém. Mas quando nós entendemos que Jesus agora ele vai dizer que aquele que acha que é maior, ele deve ser o menor. Isso muitas vezes é difícil para nós entender. Mas quando nós entendemos isso, irmão, pode ter a certeza que nós vamos ter uma vida plena em Cristo. Nós vamos ver agora Lucas falando acerca de Jesus chegando agora no Getsêmani orar com os discípulos, porque agora estava próximo ao propósito, ou seja, próximo à crucificação. A Bíblia vai dizer que Jesus vai até o Getsêmani, os discípulos estão com ele e agora Jesus começa a orar, ele se retira mais à frente. E quando Jesus começa a orar, ele se angustia, e quando Jesus ele vai para trás olhar os seus discípulos, eles estão dormindo. E ele vai olhar para os discípulos e vai dizer: vocês não conseguem vigiar, vocês não conseguem orar. E sabe o que eu entendo aqui, irmãos? É que nós como igreja de Cristo, muitas vezes nós estamos adormecidos. Mas eu quero crer, irmãos, que esses últimos dias que antecedem a vinda do Senhor, é que Deus vai trazer um avivamento para mim e para a tua vida através da sua palavra. É que Deus vai trazer algo extraordinário sobre a nação brasileira. Não se preocupe com o que está acontecendo, irmão, pelo Brasil e o que vai acontecer. Apenas entenda é que o próprio Deus sabe a maneira de fazer as coisas para que eu e você conheçamos a Ele.
Há muitas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a Deus. E muitas vezes é necessário passar por situações para que venha compreender que sem Deus, sem Jesus, eu e você não somos nada. É muito difícil às vezes, irmãos, nós passar por situações doloridas. É muito difícil às vezes nós passar por uma situação que nos frustra, por decepções. Mas Jesus, ele disse que a nossa vida não seria perfeita, nós teríamos problema. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já pagou o preço por mim e por você. E quem sabe você chegou aqui nessa noite dizendo assim: Pai, Tu sabe o milagre que eu preciso, Tu sabe a situação que eu estou enfrentando, Tu sabe a maneira que eu estou. Muitas vezes nós queremos pedir tudo de Deus, irmãos, e Ele pode dar porque Ele é Deus. Mas nós nos esquecemos que nós precisamos fazer por Ele aquilo que muitas vezes nós deixamos a desejar, aquilo que muitas vezes nós olhamos para nós e dizemos: Senhor, eu Te amo. Muitas vezes nós falamos somente no momento de adversidade. Muitas vezes nós falamos só quando nós estamos passando por uma situação difícil, é que nós se lembramos do Criador. O povo de Israel, por muito tempo, irmãos, só se lembrava de Deus quando estava passando pela dificuldade. Só se lembrava de Deus quando estava passando por uma situação terrível. E o que Deus quer de mim e de você é que mesmo que nós estejamos passando por uma situação que nós não estamos entendendo ou acreditando que está acontecendo, Ele quer que nós olhemos para Ele e dizemos assim: obrigado, Jesus, porque eu sei que eu estou passando, mas eu sei que Tu vai me dar força para enfrentar. Aleluia, porque Jesus, irmão, nos chamou. Aleluia, os verdadeiros homens e mulheres de Deus não é aqueles que conquistam, mas é aqueles que suportam. E você está disposto a suportar? Conquistar muitas vezes é bom, quem não quer? Mas eu quero ver suportar. Porque nós estamos vivendo um tempo maravilhoso, onde nós reclamamos de muitas coisas, mas se nós olhar, nós estamos num país ainda que não mata, como está acontecendo lá fora. Quem sabe esse tempo vai chegar. E aí, será que nós podemos dizer: Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, eis-me aqui para passar pelo que tiver que passar? Pedro, em uma oportunidade, ele vai olhar para Cristo e vai dizer como discípulo de Jesus: Senhor, eu irei até contigo, até o fim. Pedro, tu não sabe o que tu está falando. Pedro, tu não sabe o que você vai enfrentar. E no motivo, quando Jesus agora foi levado, este mesmo Pedro, ele vai negar Jesus por 3 vezes. E Jesus disse para ele: antes do galo cantar, 3 vezes tu me negarás. Então muitas vezes nós achamos que podemos fazer algo até o final, mas que nós estejamos Jesus no nosso coração e entendemos que nem sempre nós vamos vencer algumas situações. Mas o importante muitas vezes não é vencer aqui na terra, porque a maior vitória é muitas vezes nós passar por uma luta, por uma dificuldade, e Deus nos dá vitória. Mas o triunfo será lá no céu, o dia que nós olhar para trás e dizer assim: valeu a pena passar pela luta, valeu a pena passar pela prova, valeu a pena passar pela dificuldade, porque tudo aquilo me ensinou a ser uma pessoa melhor. E se eu estou hoje aqui, é porque o Senhor cuidou de mim. Então não te preocupe com o que você está enfrentando. Apenas entenda que é apenas um caminho, Jesus Cristo. Apenas, aleluia, um caminho, que é Jesus. A Bíblia vai dizer agora, irmãos, e eu quero entrar naquilo que o Senhor tem colocado em meu coração nesta noite, que de certa forma nós vamos ver acerca destas portas, que agora Jesus está falando ali através de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que nós falamos aqui. A Bíblia diz: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. A porta estreita é a porta, e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Quando Jesus agora está indo, Jesus passa por Pilatos, Jesus agora, ele vai para um lugar, volta para Pilatos, e agora o povo, Pilatos, por cerca da ocasião da festa, eles poderiam soltar alguém, e agora Pilatos, de certa forma, vai induzir o povo a soltar Jesus.
a libertar Jesus. Mas a Bíblia diz que o povo, os sacerdotes, as pessoas que ali estavam não queriam. E é interessante porque eles pegam a Cristo e eles vão crucificar a Cristo, vão levar Cristo pelo caminho, pela via dolorosa. E quando Jesus está levando o patíbulo da cruz, agora a Bíblia diz que um certo homem conhecido por Simão Cirineu, ele está vindo para adorar a Deus em Jerusalém, em ocasião da festa. Quem sabe este homem, eu não sei, a Bíblia não relata, mas quem sabe este homem ele veio para receber apenas umas gotas de sangue que as pessoas vinham quando era largado através de uma planta chamada ísopo. Eles agora aspergiam o sangue de um animal sobre a multidão que estava ali. E aquele que recebia uma gotinha desse sangue, ele já se alegrava. E quem sabe chegava na sua casa e dizia: eu estou feliz porque eu recebi uma gota do sangue do sacrifício. Este homem, quem sabe, estava vestido para estar naquele lugar. E a Bíblia diz que agora ele está indo em direção a Jerusalém. E agora ele se encontra com Jesus. A Bíblia diz que os soldados agora mandam aquele homem, porque Jesus naquele momento, como homem, não suportava mais carregar o peso daquela cruz. Porque de certa forma, também de uma forma simbólica, nós podemos entender que todos os meus pecados, todos os teus pecados, todos os pecados da humanidade estavam ali. E Jesus não consegue mais andar, e agora eles pegam este homem e pedem para que este homem fosse ajudar a Jesus Cristo. E quando este homem está caminhando, todos nós sabemos que Jesus estava com aquela cruz em aquele patíbulo em seus ombros, e estava com uma coroa de espinho em sua cabeça, quem sabe o sangue derramado estava correndo naquele lugar. E aquele homem agora, quem sabe é lavado pelo sangue de Cristo, quem sabe em seu coração, eu não sei, eu estou conjecturando aqui, irmão, quem sabe aquele homem pensou assim: meu Deus, eu vou perder o momento da festa, eu vou perder o momento de receber uma gotinha do sangue do Cordeiro. Mas mal sabia ele que estava diante do dono da vida, aquele que iria morrer pelos pecados da humanidade. Mal sabia ele que estava agora junto com aquele homem que veio para salvar a mim e você. Quem sabe ele foi lavado pelo sangue de Cristo. E a Bíblia diz que quando eles chegam no lugar, alguns historiadores que afirmam e falam sobre a cruz sublimes. Haviam 3 cruzes. A cruz do meio era uma cruz maior. Era a cruz onde a pessoa que tivesse feito um ato terrível, para que todos pudessem colocar esta pessoa naquele lugar, e eles pudessem olhar aquele que estava na cruz maior, na cruz mais alta. E agora a Bíblia diz que nós lemos aqui que estava 2 ladrões, um à direita, outro à esquerda, e Cristo no meio. E aqui o Espírito Santo de Deus falava comigo nesta tarde, irmãos, sobre esses transgressores. Porque estes homens, eles não apenas roubaram, mas alguns afirmam que eles chegaram a roubar e ainda mataram a pessoa. Então, de certa forma, esses homens foram agora também para ser crucificados juntamente com o dono da vida. É interessante nós entender uma coisa, irmãos, que aqui o Senhor falava comigo nesta tarde. Porque um homem agora vai olhar para Jesus. Nós vamos ver ali em Mateus, capítulo de número... em Lucas, que nós lemos ali. No capítulo de número 23, você pode acompanhar se você quiser. Ele vai olhar agora para Cristo. E no versículo de número 33, que nós lemos: e quando eles chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Nós vamos ver aqui no versículo de número 37, dizendo: se tu é o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Olha o que um estava dizendo. O povo estava dizendo, e agora um deles vai olhar, que estava pendurado, blasfemava dele, dizendo: se tu é o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Sabe o que vai me chamar a atenção desses 2 homens? Que esses 2 homens nós podemos comparar com a porta estreita e o outro a porta larga. Porque a Bíblia é bem clara em dizer que agora um desses homens, ele vai olhar para Jesus e vai pedir para Jesus para sair da situação que ele estava. Mas agora o outro vai olhar para Jesus e vai dizer: Jesus,
vai olhar para o seu amigo e vai dizer: nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas este não cometeu nada de errado. Este homem agora, de certa forma, ele vai se arrepender do seu pecado. E agora a Bíblia vai dizer que ele vai ter esta conversa com Jesus. Irmãos, entenda uma coisa antes de nós falarmos isso aqui. Todas as pessoas naquela época que faziam algo terrível, eles eram crucificados. Nós vamos ver isso no tempo da Babilônia. Mais de 200 pessoas foram mortas pelo Dário. No tempo de Alexandre, mais de 2.000 pessoas foram crucificadas. Quem sabe para os judeus, olhando aquele homem na cruz e aqueles 2 ladrões, era apenas mais um. Quem sabe para as pessoas, os sacerdotes, o governo, todos aqueles que estavam ali, eles estavam dizendo: é apenas mais um dia normal. É apenas mais um dia como os outros. Muitas pessoas já morreram desta forma. Mas mal sabia ele, irmãos, que eles estavam diante do Rei da Glória. Mal sabia ele que estava diante do sacrifício vivo, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu pela nossa vida. Mal sabia ele, irmão, do que estava para acontecer na história. Irmão, entenda uma coisa: aquelas pessoas que estavam ali, elas não sabiam a história que eles estavam vivendo. Hoje nós temos o conhecimento disso. Mas você imagina aquelas pessoas olhando para aquela crucificação, para aqueles 3 homens que estavam ali para eles, e dizendo: é apenas mais um, amanhã vai ter mais outro, e amanhã vai ter mais outro. Mas eles, quem sabe, não sabiam que eles iriam estar de certa forma na história e diante do nosso Jesus, aquele que é poderoso para nos resgatar dos pecados. Ele está agora pendurado ali. Aqueles outros 2 homens estão com Cristo. Entenda uma coisa: esses 2 transgressores, um estava morrendo em pecado e o outro arrependido do pecado, e Jesus morrendo pelo pecado de todos. Quando um fala para Jesus: desce da cruz e salve a ti mesmo e a nós, e o outro vai dizer: tu não sabe o que dizes, esse aí não fez nada. E ele vai pedir algo para Jesus. Ele vai pedir para Jesus que ele queria entrar no reino. E Jesus vai olhar para ele e vai dizer, de certa forma: eu entendi que você se arrependeu daquilo que você fez. Então você poderá ainda hoje estar comigo no paraíso. Entenda uma coisa, irmão: a única maneira de nós entrar no reino de Deus, a única maneira de nós estar na eternidade com Cristo, é nós nos arrependermos dos nossos pecados. E quando eu falo, irmãos, nos arrependemos dos nossos pecados, não é apenas aquelas coisas que nós sabemos, quem sabe, que todo mundo vê que é pecado. Tem coisas dentro de mim e de você que muitas vezes nós pecamos, e muitas vezes nós não nos arrependemos. Tem muitas coisas, entre aspas, que nós falamos: é apenas um pecadinho, é apenas algo pequeno. Eu sei que ninguém de nós é perfeito, e a Bíblia diz, e é bem clara em dizer isso, que quando nós falamos que nós não cometemos pecados, nós já estamos pecando. Mas quando nós fizemos algo de errado, nós precisamos se colocar nos pés da cruz e dizer: Senhor, eu te peço perdão por mais este pecado que eu cometi, me ajuda a vencer a mim mesmo. Porque a maior dificuldade nossa, o maior adversário nosso não é o diabo. Quando Davi vai falar no capítulo 23, no versículo 4 ou 5 de Salmo, ele vai dizer: prepara uma mesa perante os meus inimigos. E ali o Espírito Santo de Deus falou comigo: o inimigo não é o diabo. Nós somos inimigos muitas vezes de nós mesmos. Mas o que é isso, irmão? É muitas vezes o nosso ódio que nós temos, muitas vezes a soberba, muitas vezes erramos e não nos arrependemos, muitas vezes fizemos coisas erradas que desagradam a Deus. O nosso maior inimigo foi vencido na cruz do Calvário. O diabo, ele não é o nosso inimigo. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Porque nós precisamos entender algo, irmão. O inimigo só vai agir na nossa vida se eu e você dar lugar para isso acontecer. Então tem situações muitas vezes que nós enfrentamos, é porque muitas vezes nós deixamos uma brecha, e nessa brecha ele entra e ele consegue agir na situação. Porque eu sempre digo que o diabo é um diabo de Deus. Foi Deus que criou o diabo. De certa forma o diabo é como se fosse uma enxada para Deus. Quando Deus permite ele fazer, ele faz. Mas quando Deus diz não faça, ele não faz.
Não foi assim com Jó? Quando os filhos de Deus se apresentaram a Deus, a Bíblia vai dizer que Satanás estava no meio. E ele vai perguntar agora: da onde vens de rodear a terra? E todos nós sabemos a história. Deus permite ele tocar na vida financeira de Jó. Deus permite ele tocar na vida física de Jó. Mas ele olha para Satanás e diz: mas na alma não toques. Porque o diabo achou que iria vencer a Jó. O diabo achou que ia conseguir que Jó blasfemasse de Deus. Mas a Bíblia é bem clara em dizer que Jó não fez isso. E todos nós conhecemos a história. Depois de Jó ter passado por tudo aquilo ali, a Bíblia diz que Deus o abençoou de muito mais do que ele tinha. Então muitas vezes na nossa vida vai ter coisas que nós precisamos passar, mas nós precisamos entender que tudo que nós passamos tem um propósito. Você acha que Deus me tirou do lamaçal do pecado? Quem sabe você olha para mim hoje e diz assim: mas irmão, o irmão está aí ministrando a palavra. Amém. Mas um dia eu estive perdido no mundo das drogas, no mundo do álcool, da prostituição. E um dia eu olhei para mim, porque eu conhecia Deus, mas eu não tive uma intimidade com Ele profunda tamanha que entendesse o real propósito dele na minha vida. E eu tive que chegar no fundo do poço para que eu pudesse entender quem era Jesus. E quando eu busquei a Ele, uma coisa que me admira muito em Deus, pastor Serginho, é que a Bíblia diz que Deus nos formou com a sua própria mão. Ele poderia ter dito: é meu, porque tudo que eu faço com as minhas mãos, se eu fizer essa caixa aqui, eu pego ela e digo: é minha, fui eu que fiz. Mas Deus, de certa forma, Ele nos fez, nos formou com a sua própria mão. E Ele poderia ter dito: é meu, e nós somos dele. Mas ainda assim, muitas vezes, eu entendo que há várias teorias. Mas se Deus quisesse que nós fôssemos só dele, Ele não ia permitir que a serpente estivesse lá no Éden. Se Deus quisesse que nós tivéssemos apenas algo que viesse somente para Ele, Ele não permitiria que Satanás, a serpente, estivesse no Éden. Então, quando Deus Ele nos formou, Ele sabia das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, do nosso pecado. O primeiro Adão caiu no paraíso. O primeiro Adão caiu no Éden. O primeiro Adão não fez aquilo que era para ser feito. Mas o segundo Adão, ele veio para resgatar a minha e a tua vida. E é Jesus Cristo de Nazaré. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, unidos numa só fé. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando nós vamos falar acerca das duas portas, irmãos, que nós falamos aqui, nós estamos falando da salvação que Cristo tem para nos oferecer. A porta é estreita. Ou seja, nós podemos usar como exemplo aquele homem que olhou para Cristo e disse: esse aí não tem mal algum. Esse não cometeu erro nenhum para estar aí. Mas eu e você sim. Esse homem, de certa forma, ele se arrepende. E agora ele está diante de Jesus. Irmãos, não tem ao coração de Jesus aquele que se arrepende de algo e entrega aos pés dele e diz: Jesus, eu sei que eu estou fazendo errado, eu sei que eu estou cometendo pecado, eu sei que hoje eu fiz tal coisa errada, mas para Jesus, irmãos, o seu amor é tão grande pela nossa vida, que quando nós nos arrependemos e dizemos: Senhor, eu fiz, mas eu quero a tua ajuda, eu quero que o Senhor venha me ajudar a não cometer mais este erro. Ele olha para nós e diz assim: eu vou te ajudar, meu filho. Assim como aquela mulher que foi trazida aos pés de Jesus, a Bíblia diz que Jesus, ele dá mais uma oportunidade, mas ela vai dizer: vai e não peques mais. Eu nunca vi Jesus colocar ninguém fora. Eu nunca vi Jesus dizer para alguém que ele não tinha valor. Eu vi Jesus muitas vezes sim, falando o que deveria ser falado, mas ele nunca colocou ninguém fora. E o maior amor dele é pela minha e pela tua vida. Tu acha que eu sou merecedor de estar aqui? Aleluia. Eu não sou merecedor de estar aqui. Porque muitas vezes eu olho para mim, o que eu fiz lá atrás. Eu sei que Jesus perdoou, mas eu olho para mim e o que eu fiz lá atrás,
Eu me lembro que esses dias eu estava orando e eu me fui constrangido pelo Espírito Santo, porque Ele nos constrange, irmão. Ele nos constrange muitas vezes de uma maneira de dizer assim: o que Deus quer comigo? O que Deus quer com a minha vida? E eu fui constrangido e automaticamente o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração: se tudo que aconteceu na tua vida não foi necessário para te entender o que eu tenho na tua, você jamais vai entender quem eu sou. Aleluia. Eu disse: obrigado, Jesus, porque eu sei que eu cometi muitas coisas erradas, mas hoje eu vivo uma vida dia após dia buscando a tua face, buscando a sua presença, buscando cada dia mais entender quem Ele é. E Ele está aqui nessa noite para dizer para mim e para você que vale a pena servir esse Deus, vale a pena andar com esse Jesus, vale a pena estar na presença dEle. Vale a pena todos os dias de manhã, quando nós acordamos, e dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia de sol que eu tenho sobre a minha cabeça. Obrigado, Senhor, por mais um momento em que eu estou aqui. Se nós parar para analisar, o melhor é nós estar aonde? Não é aqui. Mas mesmo assim nós agradecemos, porque Deus, Ele sabe e conhece o meu e o teu coração. É interessante, irmãos, que nós vamos falar desses homens. E este homem primeiro, então, ele reconhece a sua culpa diante de Deus e diante dos homens. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus, que Jesus disse: Deus acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Mas muitas vezes nós até podemos amar a Deus. Muitas vezes nós não amamos o nosso próximo. Quem é o nosso próximo? Não é o nosso parente. É a primeira pessoa que está do nosso lado, que não importa se nós conhecemos ou não, que precisa da nossa ajuda. Esse é o nosso próximo. Muitas vezes nós olhamos e ainda achamos que o nosso próximo é quem nós conhecemos também. Nosso amigo, a nossa família é, irmão. Mas o nosso próximo é aquele que está no nosso dia, quem sabe na rua um dia, que nós passar, aquele ali o nosso próximo está precisando. É para nós amar o próximo como a si mesmo. Mas muitas vezes, irmãos, as pessoas não se amam nem elas mesmas. Como é que vão amar ao próximo? Então olha só, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então nós precisamos amar a Deus e amar a nós, para nós poder amar o próximo. Quem sabe você entrou aqui dizendo no seu coração: a minha vida não tem mais sentido, eu não sei mais por que eu estou fazendo aqui. Quem sabe a tua família te abandonou, quem sabe alguém disse para você que você não tinha mais opção de vida, assim como um dia falaram para mim. Mas Deus nessa noite está dizendo para você: você pode pensar que não tem mais solução, você pode pensar que não tem mais jeito, você pode pensar que não tem mais oportunidade, mas Deus nesta noite está dizendo para alguém aqui: não pense, não acredite naquilo que estão falando de você, porque eu ainda tenho uma oportunidade para a tua vida. A oportunidade ainda existe, irmão. Enquanto nós estivermos aqui, sabemos que estamos vivendo os últimos dias, mas enquanto nós estivermos aqui adorando e buscando a Deus, nós ainda temos a oportunidade. Então, este homem, ele reconhece a sua culpa diante de Deus e dos homens, ama a Deus, ele busca o reino de Deus em primeiro lugar. O que a Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 33? Buscar o reino do céu e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quer ser abençoado? Busque o reino primeiro. As pessoas muitas vezes querem ser abençoadas, mas não querem buscar o reino. E quando nós, irmãos, entenda uma coisa: o verdadeiro mundo que nós vivemos não é este mundo físico aqui, é um mundo espiritual. Quando nós vencemos através da oração nas regiões celestiais, nós vencemos aqui na terra. Mas primeiro, nós temos que vencer lá para alcançar a vitória aqui. Primeiro, nós temos que entender quem é Deus, para nós poder usufruir daquilo que Deus tem para dar para os seus filhos.
Porque quando um pai, ele ama um filho, ele muitas vezes exorta, ele dá tudo que quem sabe o filho quer, muitas vezes não dá tudo. Mas nós precisamos entender que Deus sendo nosso pai, nós sendo filho de Deus, nós temos como herança o direito de usufruir daquilo que Deus tem para mim e para a tua vida. Mas muitas vezes nós viemos à igreja apenas para buscar o milagre, a bênção, ou quem sabe algo financeiro. E Deus está dizendo, não, eu não tenho isso para ti apenas, eu tenho a vida eterna. O que eu quero ter contigo é intimidade. O que eu quero ter contigo é muito maior do que coisas físicas. O que eu quero ter contigo é que você entenda que sem a minha presença você não é nada, oh glória. Oh, aleluia. Sem a presença dele nós não somos nada, irmão. Quando nós entendemos isso na nossa vida, nós vamos viver o melhor de Deus. Olha o que a Bíblia fala, a salvação, irmãos, é um dom gratuito de Deus. Não é por causa do nosso mérito que nós fomos salvos. Tem pessoa, irmão, todo cristão, é por isso que eu estou falando algo nesses últimos dias. Nós tem que aprender a ser um imitador de Cristo. Não adianta eu forçar alguém a fazer algo, faça isso, vista aquilo, faça aquilo. Nós temos que aprender a ser cristão, porque daí nós não vamos precisar mais nem ouvir a palavra. Só que o problema é que nós precisamos todos os dias ouvir a palavra e entender que nós não somos merecedores. Porque não é pela obra, não é pelo nosso mérito que nós vamos ser salvos. É porque aquilo que Cristo fez nessa cruz do Calvário. É por aquilo que Cristo entregou, o sangue precioso, puro. Um sangue, preço que não tem valor. Não tem como calcular isso, irmão. Ele derramou seu sangue inocente. Só que parece que muitas vezes nós não damos mais importância à cruz. Parece que muitas vezes nós não damos mais importância por aquilo que Jesus fez. Mas eu quero te dizer algo nessa noite. Entenda algo. Quando nós entendemos o que Deus fez naquela cruz, mais uma vez eu vou repetir aqui. Nós entendemos quem nós somos e o que nós estamos fazendo aqui. Nós entendemos o porquê nós estamos nesta terra. Quando nós reconhecemos a Jesus, nós aprendemos quem nós somos. Quando Pedro agora, Jesus está reunido com os discípulos, eles vão discutir quem é o maior. E agora Jesus vai olhar para eles e vai dizer: o que o povo está dizendo que eu sou? Agora uns vão responder: não, está dizendo Elias, o profeta. E Pedro vai dizer: tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Não foste carne nem sangue, mas o Espírito de Deus que te revelaste. E tu é Pedro. Quando nós entendemos quem é Jesus, nós entendemos quem nós somos. E é por isso que Jesus nesses últimos dias, Ele vai precisar sacudir a minha e a tua vida. Ele vai precisar fazer algumas coisas para que nós possamos olhar para o céu e dizer: Senhor, eu sei que a minha situação não está como eu quero, mas eu sei que eu estou vivendo algo para chegar até a tua presença na eternidade. Amém? Este primeiro então, olha o que a Bíblia diz, irmãos. Em João capítulo 1, versículo 12, acerca da salvação. A Bíblia diz assim: mas a todos quantos o recebeu-lhe, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quer se tornar filho? Creia em Jesus Cristo. Porque se nós parar na rua hoje e perguntar para as pessoas: você acredita em Deus? Sim, eu sou um filho de Deus. Nós só nos tornamos filhos quando nós entregamos o nosso coração a Ele. Nós só nos tornamos filhos quando nós nos arrependemos e dizemos: Senhor, a partir de hoje, direciona a minha vida. A partir de hoje, irmãos, muitas vezes nós oramos errado. Tiago vai falar que muitas vezes nós não oramos como convém, nós oramos para os nossos próprios deleites. Mas se nós entender o poder da oração na nossa vida, nós vamos entender muita coisa. Porque a verdadeira oração muitas vezes não é apenas para pedir. Não é apenas, não é que não é para pedir, não é apenas para pedir. A nossa oração é para nós entender o que Deus vai fazer. Porque Deus já tem tudo pronto, basta nós entrar nesse caminho. Quando Jesus está com o povo reunido, Ele vai dizer assim: eu sou o caminho,
Eu sou a verdade e eu sou a vida. Mas nós precisamos entender da época porque Jesus falou isso. Porque nós sabemos e conhecemos acerca do tabernáculo. Os judeus, eles sabiam que o lugar do átrio, do pátio, era o caminho. O lugar santo era a verdade. E o lugar santíssimo era a vida. Então quando Jesus está olhando na cultura da época, ele está olhando agora para eles e está dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então o que Jesus estava dizendo para eles? A partir de hoje, você não precisa mais fazer um ritual para entrar na minha presença. A partir de hoje, quando eu me entregar na cruz do Calvário, você vai entender que aquilo tudo que foi já passou. Mas eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Não precisa mais apenas agora, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrar no lugar santíssimo. Porque hoje, na verdade, o Espírito Santo mora no meu e no teu coração. Eu e você somos o tabernáculo do Deus vivo. E para que o Espírito habite em nós, nós precisamos ter uma vida digna de arrependimento. Para que o Espírito Santo esteja na nossa vida, as pessoas têm que olhar para nós e dizer: ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que as pessoas podem olhar para mim agora e dizer, ou para alguém que está ministrando, louvando: olha só que benção, maravilha. Mas eu posso falar aqui de mim, mas isso não vai te valer nada. Agora, quando alguém que está fora olhar para mim e para a tua vida, sem nós ter falado quem nós somos, e dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: se necessário for, pregue com palavras. Mas não adianta eu pregar com palavras se eu não tenho atitude. Então o que Deus busca nesses últimos dias é pessoas com atitude. O que Deus busca nesses últimos dias é pessoas que entendam o real propósito dele ter morrido naquela cruz do Calvário. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizer, irmãos, em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Amém? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo de número 15. Um pouco diferente hoje para nós também ver a palavra de Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Olha o que a Bíblia vai dizer. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Muitas vezes nós achamos que somos merecedores de algo, irmão. Mas se Jesus não tivesse vindo morrer naquela cruz, nós não teríamos o direito de nada. Se Jesus não tivesse pagado o preço naquela cruz, como homem até, quem sabe ele disse: Pai, se possível, retire de mim esse cálice. Mas como Deus, ele vai dizer: mas seja feita a tua vontade. E quando nós entendemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida, irmão, nós vamos viver o melhor em Deus. Está chegando dias que antecedem a volta de Cristo, que as pessoas que entender o que é o viver o melhor de Deus, ele vai viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem sabe a minha vontade e a tua vontade é mais ou menos, muitas vezes ruim, mas a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Atos dos Apóstolos também diz assim, capítulo 4, e o versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, e o versículo de número 12, a Bíblia diz assim: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dentre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É apenas Jesus na minha e na tua vida, irmão. É só Jesus na minha e na tua vida. Só que agora é interessante porque os dois homens, eles vão pedir o quê? Eles vão pedir para se salvar. Olha o que a Bíblia diz no versículo de número 39 de Lucas 23. A Bíblia vai dizer que um dos homens diz assim:
E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Respondeu o outro e repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? E quando ele fala isso no versículo 39, salva a ti e a nós, de certa forma ele estava querendo ser salvo, mas ele estava querendo ser salvo da situação, e não da vida que ele levava do pecado. Me salva, Jesus, porque tu pode salvar você e pode salvar a mim. Mas ele apenas queria ser salvo da situação. E quando nós queremos ser salvo de algumas situações, irmão, apenas vir na igreja para conquistar coisas, ou quem sabe um milagre, como eu disse, Deus faz. Ele vai fazer na tua vida. Mas o propósito real e principal é nós entender que nós precisamos ser salvos de nós mesmos e viver uma vida nova em Cristo Jesus. Então, este primeiro homem da porta larga, podemos dizer assim, ele não reconheceu o seu pecado e queria ser salvo da situação. Mas o outro homem, aleluia, nós vamos ver agora que este outro homem, ele se arrepende, porque ele vai olhar para Jesus, como eu falei aqui antes, e ele vai dizer: Jesus, este homem aí não tem pecado algum, ele vai dizer primeiro, e nós temos. Jesus, ainda hoje eu quero estar contigo, quero estar no teu reino, quero entrar no teu reino. E Jesus vai dizer: ainda hoje estará comigo no paraíso. Então este homem representa as pessoas que se arrependem dos seus pecados e querem uma mudança de vida. Deus tem uma oportunidade para mim e para você nessa noite. Deus tem uma oportunidade, quem sabe, para alguém da sua família, mas Ele vai usar você para fazer isso. Deus nos chamou, irmãos, para fazer a diferença, para que as pessoas possam entender quem é Jesus. Quem sabe nesta noite você chegou aqui dizendo que tudo que você fez com a força do teu braço até hoje não deu certo. Mas Jesus está dizendo: se você me buscar em primeiro lugar, vou te dar a vitória onde você precisa. Jesus está dizendo nesta noite: se você entender, meu filho, o real propósito de você estar aqui, você vai conquistar algumas coisas, mas o principal, você vai ter a vida eterna. Então, este homem agora, ele representa, então, este homem que se arrepende, ele representa a porta estreita. Quando nós entramos por essa porta, que é Jesus Cristo, que, como eu falei, é o caminho, ele também vai dizer: eu sou a porta. Tudo que você olhar no tabernáculo representa Cristo. A porta do tabernáculo representa Cristo. As cores da porta do tabernáculo representam Cristo. As estacas fixadas de bronze, de ouro, de prata, as coisas desses materiais representam a redenção, representam a Cristo, representa aquilo que Ele viria a fazer na cruz do Calvário. O candelabro, o pão da proposição, tudo estava direcionado a Jesus Cristo. É por isso que quando Ele veio, Ele disse aquilo que eu falei. Quando Ele falou que Ele era o caminho, Ele estava dizendo que Ele era tudo o que estava no tabernáculo. Quando Ele disse: eu sou o pão da vida, Ele está dizendo: sou eu que sou o pão, não é aquele lá. Quando Ele estava dizendo: eu sou a luz do mundo, Ele estava dizendo: não é o candelabro, não, sou eu que sou a luz do mundo. Porque é interessante isso, irmão. O candelabro tinha 7 hastes, e havia 6 que somente pela do meio descia o azeite, para que todas elas se acendessem e enchesse de azeite. Está representando a Cristo, porque o número 6 representa o homem em você. Mas apenas através da haste central que descia o azeite, que simboliza o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu estou aqui para te dizer nesta noite. Quando nós nos arrependemos e entregamos a nossa vida, o Espírito Santo de Deus, ele enche o nosso coração, ele enche o nosso espírito, porque um homem é feito de corpo, alma e espírito. Mas quando o homem recebe a Cristo, se arrepende, agora o Espírito Santo de Deus entra, e agora não é mais nós que dominamos a nossa vida, mas é esse mesmo Espírito Santo. E quem sabe você chegou aqui nessa noite dizendo: eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo. Deus está dizendo nesta noite: eu tenho o melhor para você.
eu tenho o melhor para a tua vida. Eu quero que nessa noite, irmãos, você se coloque de pé. Aleluia. Se a banda puder passar aqui, por gentileza. Eu vim aqui nessa noite, irmão. Irmão, não era a palavra que eu queria ouvir. Tem um gostinho de benzetacil mais escuro, irmão. Porque muitas vezes a Bíblia diz que Jesus falou: aqueles que são os meus discípulos, estes ouvem a minha voz. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe como é que nós vamos ter fé, irmão? Quando nós ouvimos a palavra de Deus. Eu quero que nesse momento você feche os teus olhos. Eu quero que você olhe dentro de você agora. Eu quero que você neste momento, você olhe para você e diga: Senhor, Tu sabe o que eu ainda preciso melhorar. Tu sabe que eu ainda preciso mudar. Quem sabe você entrou aqui hoje precisando algo da parte do Senhor. Mas nesse momento o Espírito Santo está dizendo: primeiro olhe para si. Porque o que Ele vai fazer na tua vida a partir de hoje vai ser diferente. O que Ele vai fazer na tua história a partir de hoje é diferente. Há pessoas nesta noite que vão sair curadas daqui. Há pessoas nesta noite que vão sair transformadas daqui. Há pessoas que vão receber esta semana uma ligação. E você vai dizer: vale a pena servir este Deus. Mas o que Deus está dizendo para você receber o que você precisa me buscar. Você precisa me adorar. Você precisa entender que sem a minha presença você não é nada, glória. Fecha teus olhos e adore Ele nessa noite. Porque Ele te visita agora. Ele visita a tua vida agora. Ele visita a tua enfermidade agora. Ele visita a tua casa agora. Ele te liberta agora. Ele está aqui nessa noite para dizer para você: eu tenho algo novo para a tua vida. Seja renovado agora. Oh, glória. Aleluia. Seja cheio da presença dEle agora, irmão. Abre o teu coração nessa noite. Levantei a minha voz. Diz: eu preciso melhorar. Oh, aleluia. Jesus, é só Ele. Ele é o caminho. É de estar contigo. É só Ele que pode mudar a tua história. Ser o teu melhor amigo. Quem sabe o médico disse: não tem mais jeito. Se procuras um lugar. Quem sabe o médico deu um prazo para você. Eu ofereço o meu lar. Quem sabe alguém olhou para você e disse: tu nunca muda. Tu sempre é a mesma pessoa. Mas Jesus Cristo nessa noite está com os braços abertos, estendidos para você e dizendo: eu tenho uma oportunidade para você. Irmão, só você que quer nesta noite se arrepender. Só você nesta noite que entende o que está sendo pregado aqui. E você nessa noite quiser, aleluia, tomar esse propósito, irmão. Tem alguém nessa noite aqui, irmão, preciso fazer esse convite, que chegou aqui e não conhece a Cristo ainda, ou quem sabe conhece, mas não o recebeu em seu coração. Tem alguém que chegou aqui nessa noite que quem sabe precisa dessa mudança. O convite está aberto a você agora onde você está. Tem alguém aqui nessa noite que precisa assumir algo com o Senhor. Eu quero convidar você a passar aqui. Tem alguém aqui nessa noite? Aleluia. Todos aqui aceitaram Jesus? Tem alguém que está parado? Tem alguém que, quem sabe, se afastou dele? Jesus está te dando mais uma oportunidade nessa noite. Aleluia. E não é por causa de mim, é por causa do Espírito Santo. É Ele que convence, é Ele que faz. Ele está te chamando aqui nessa noite. Eu sei que você está aí onde você está. Aonde está a irmã? Tem mais alguém, irmão? Tem mais alguém que quer passar aqui nessa noite? Aqui está a primeira pessoa. Tem mais alguém, irmão?
Quem sabe você, nessa noite, você quer viver algo novo para a sua vida, e aqui eu encerro. Você precisa se arrepender, você precisa dizer: Senhor, a partir de hoje que não viva mais eu, mas que o Senhor vive em mim. Eu quero convidar você a passar aqui na frente. Quem sabe você que ainda não recebeu o Espírito Santo de Deus. Enquanto os irmãos estiverem adorando, você passa aqui. E nós vamos orar pela tua vida nesta noite. E pode ter a certeza, irmão, que a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Você pode ter a certeza que a partir de hoje tudo vai mudar na tua vida, na tua casa, na tua história, na tua família. Porque a partir de hoje Deus, Ele quer fazer algo poderoso sobre a tua vida. Pode adorar. Só você que quer mais do Senhor, passa aqui nessa noite. Aleluia. Espírito Santo, nós estamos aqui. Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Receba o Espírito Santo nesta noite. Receba a graça de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba o renovo de Deus para a tua vida nesta noite. Receba a transformação de Deus na tua vida nessa noite. Feche teus olhos e adore. Receba o Espírito Santo. Receba a cura. Receba o milagre. Oh, aleluia. Receba nesta noite a presença daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Jesus, É só meu Ele. desejo hoje é de estar contigo, ser o teu melhor amigo. Se Oh, glória. procuras um lugar pra estar, Só quem veio adorar Ele. te ofereço o meu lar. Vem chegar comigo. Só quem veio adorar Ele nessa noite. A tua vida nunca mais será a mesma. A tua vida nunca mais será a mesma. Oh, aleluia. Se procuras um lugar pra estar, eu te ofereço o meu lar. Vem ceiar comigo. Louvado seja Ele nessa noite. Entenda algo nessa noite, irmão. Tudo pode ser diferente a partir de hoje. Você não é aquilo que falaram de você. Você não é aquilo que Satanás falou de você. Você não é aquilo que, quem sabe, eles olham para você e dizem que você é. Mas você é aquilo que Deus está dizendo nesta noite. Você é aquele que Deus chamou para fazer a diferença nessa terra, irmão. Então abre a tua boca nessa noite e diga: Senhor, eu sou grato a Ti pela vida. Eu sou grato a Ti por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Eu sou grato a Ti pela Tua morte na cruz do Calvário. Eu sou grato a Ti por tudo até hoje. Oh, aleluia. Aleluia. Só você que entende isso nessa noite, irmão. Dá uma salva de palmas para Jesus neste lugar. Aleluia. Irmãos, tenha certeza de algo nessa noite. Jesus Cristo, Ele te ama. O amor dele é incondicional. Por muitas vezes a Bíblia diz que Jesus, Ele se moveu com uma íntima compaixão. Só compaixão por si próprio já é mais que amor. Mas Jesus agora, Ele se moveu de uma íntima compaixão. Aleluia. Mas entenda algo, você precisa e eu preciso buscar esse Jesus. Nós precisamos deixar Ele fazer na nossa vida, irmão. Que nós vamos ser abençoados por Ele. Que Deus abençoe a tua vida nessa noite. Aleluia. Obrigado, pastor Juliano. Deus continue usando a tua vida. Foi uma bênção estar com o Senhor aqui. Também muito obrigado, tá? Por ter aceito o convite. Amém? Somos irmãos. Eu quero agradecer a todos que estão online.
E agora estamos se despedindo do culto online lá. Deus abençoe a todos que estão no